Vamos, portanto, às informações do Corinthians. O Corinthians que já viajou, né, para Caxias do Sul, viajou para Porto Alegre, na verdade, vai treinar em Porto Alegre, depois viaja para Caxias do Sul, onde joga nesta quinta-feira contra a equipe do Juventude pela Copa do Brasil. O Corinthians joga pela Copa do Brasil nesta quinta-feira contra a equipe do Juventude. Jogo importante para o Corinthians na competição na Copa do Brasil. E o Corinthians poderá ter 2 reforços para esta partida. O Héctor Hernández, centroavante espanhol, jogador já está contratado, já foi anunciado, já está regularizado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, portanto pode jogar, não deve começar como titular, né? Não deve começar como titular, mas deve ficar como opção no banco de reservas para o técnico Ramon Dias. Ele não joga desde o dia 10 de maio e por isso não deve começar como titular. Além do Héctor Hernández, o Corinthians deverá ter à disposição, deve ter ou com certeza terá à disposição o José Martínez. Este sim deve começar jogando entre os titulares. Estava jogando, está em forma, está em condicionamento físico, em pleno condicionamento físico, 100% de ritmo de jogo, vai começar jogando entre os titulares, deve começar jogando entre os titulares. O técnico Ramon Dias indicou o jogador, gosta muito do jogador e entende que o Corinthians precisa de um jogador com as características dele, um volante volantão, aquele marcador, aquele cão de guarda, aquele pitbull no meio-campo corintiano. O que eu acho mesmo é que o Corinthians precisa de um jogador, um centroavante, um centroavante que faça gols. Isso o torcedor corintiano também sabe, também concorda comigo, eu tenho certeza absoluta. O que você acha das estreias, ou possibilidade de estreias dos 2 jogadores, do Héctor Hernández e do José Martínez? Deixe aqui o seu comentário no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Depois da vinhetinha, eu falo mais do Corinthians. Muito bem, quero falar agora do Kaká. O Kaká que atingiu a meta que obriga o Corinthians a comprá-lo por 11 bilhões de reais. O zagueiro ultrapassou 2.200 minutos em campo, que era a condição para o Corinthians contratá-lo em definitivo do clube japonês. O Kaká atingiu a meta prevista em contrato, que obriga o Corinthians a comprá-lo do Tokushima Vortis, do Japão. O Corinthians vai pagar 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, para ficar com o jogador em definitivo. Em março, o Corinthians contratou o Kaká por empréstimo até o final do ano. E na ocasião, ficou definido que se o jogador atingisse 2.200 minutos em campo, o clube teria que contratá-lo em definitivo. Essa marca foi superada neste mês. O Kaká já tem 30 partidas com a camisa do Corinthians e 5 gols marcados, fora os gols contra, né? Porque o Kaká também gosta de fazer gol contra. O Corinthians ainda precisa discutir as condições do novo contrato do Kaká. O atual vai até dia 31 de dezembro. E assim, portanto, não há pressa da direção para assinar o novo vínculo. Tem 25 anos o Kaká, tem sido bastante utilizado desde que chegou ao Corinthians, embora não possa ser considerado um titular absoluto, né? Além dele, o técnico Ramon Dias tem à disposição o André Ramalho, esse sim é titular absoluto, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Félix Torres para a posição. O Caetano também faz parte do elenco, mas o Caetano não vem sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias. É o Kaká, zagueiro do Corinthians, que será contratado em definitivo, portanto. Eu falo agora do centroavante do time. O torcedor quer saber de centroavante, não quer saber de zagueiro, não quer saber de volante, o torcedor quer saber de camisa 9, o camisa 9 do timão. Muito bem, o Corinthians aposta todas as suas fichas, está tentando de qualquer maneira contratar o atacante, o Arthur Cabral, centroavante do Benfica de Portugal. O Corinthians apostou as últimas fichas pelo atacante Arthur Cabral, atualmente no Benfica de Portugal. Conforme a apuração do Marco Belo, meu amigo Marco Belo, que participa da Rádio Transamérica e também do podcast Timão, além do meu Timão, o Marco Belo está em todas, hein? Ele diz o seguinte, que o Corinthians melhorou a oferta ao clube português e também mudou os moldes de negócio. O Corinthians melhorou ainda mais
a oferta para o clube português. O Corinthians busca um acordo de empréstimo de 1 ano, com a obrigação de compra ao término do vínculo inicial a partir de metas estabelecidas. O valor da contratação em definitivo seria de 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais na cotação atual, fora o pagamento pela aquisição provisória. O Benfica ainda responderá se aceita ou não a oferta corintiana. Apesar do clube português querer se desfazer do jogador, o Benfica não quer mais ficar com o jogador, ele não abre mão de receber um valor próximo do que pagou por ele, que foi 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais na cotação atual. Atleta e clube têm contrato até junho de 2028. Até junho de 2028 vai o contrato do Arthur Cabral com a equipe do Benfica. Arthur Cabral e Corinthians já se acertaram financeiramente e o atacante chegaria ao Corinthians independentemente da possível negociação do Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra. Então, o Corinthians, portanto, quer porque quer a contratação do Arthur Cabral. É o nome da vez. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o plano E. É o Arthur Cabral, centroavante do Benfica. Acontece que os moldes da negociação são esses. O Corinthians traria o Arthur Cabral emprestado por 3 milhões de euros, mais ou menos. E aí, no final do empréstimo, o Corinthians teria a obrigação de pagar 15 milhões de euros, mais ou menos, o que é mais de 90 milhões de reais. É muito dinheiro. O Corinthians vai ter dinheiro para pagar o Arthur Cabral no final do empréstimo? Acontece que o Corinthians está desesperado por um atacante, está desesperado por um centroavante, quer de qualquer maneira a contratação de um camisa 9 que faça gols, porque o Corinthians tem até agora o Yuri Alberto, né, que perde muitos gols, e tem o Pedro Raul, que não dá nem para considerar o Pedro Raul como centroavante do Corinthians, né? Porque quando ele está em campo, ele só atrapalha. E agora, então, o Corinthians precisa da contratação do Arthur Cabral de qualquer maneira, mas tem que correr logo atrás desta contratação, porque hoje é dia 28 de agosto e o Corinthians tem até dia 2 de setembro apenas para terminar esta contratação, para fechar esta contratação. 2 de setembro é a próxima segunda-feira e o Corinthians não tem muito tempo para terminar ou fechar, encerrar esta contratação. Mas o Corinthians ainda não desistiu da contratação do Arthur Cabral. E não tem outro plano, não tem outro jogador em mente. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o plano E, a contratação do Arthur Cabral. E agora eu conto para você se o Yuri Alberto vai sair do Corinthians ou não. E afinal de contas, o Yuri Alberto vai ser vendido do Corinthians? Esta é a pergunta que não quer calar. Há 5 dias do fim de janela de transferências no Brasil, o Corinthians ainda busca opções no mercado para reforçar o ataque, né? Em contrapartida, observa clubes do exterior interessados em Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada. Nesse momento, o clube que tem interesse mesmo é o Southampton da Inglaterra, mas acontece que vai fazer uma proposta, ou deve fazer uma proposta para ter o jogador. Acontece que, neste momento, dificilmente o Corinthians vai negociar o Yuri Alberto, porque o Corinthians não tem outro jogador para a posição. Se o Corinthians não contratar o Arthur Cabral, o Corinthians não vai negociar o Yuri Alberto. A proposta do Southampton é feita por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no fim do período. A negociação é vista como muito difícil. O Corinthians dificilmente deve negociar o Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra. Pelo menos por enquanto o Corinthians não conseguir contratar outro jogador. A proposta do Southampton poderia chegar até 21 milhões de euros, 126 milhões de reais. Apesar disso, a diretoria entende que só poderá negociar o jogador caso tenha pelo menos uma peça de reposição à altura para a sequência do campeonato. Mesmo muito contestado, né, o Yuri Alberto tem 16 gols em 38 jogos e é o principal artilheiro do Corinthians em 2024. Você imagina se ele não perdesse tantos gols, né? Se ele não perdesse tantos gols, como ele não seria importante vestindo a camisa do Corinthians. O Ramon Dias
deseja ter mais opções para a função de centroavante, que é a função mais carente do Corinthians no momento. Além do Yuri Alberto e do Pedro Raul, o Corinthians tem também o Giovani, que quebra o galho na posição, mas o Giovani não é considerado um centroavante, E agora contratou o Héctor Hernandes, que não se sabe se de fato vai dar conta do recado ou não, né? O Corinthians contratou o Héctor Hernandes, mas a verdade é que não bota tanta fé assim no Héctor Hernandes. Se botasse fé no Héctor Hernandes, não estaria interessado em contratar o centroavante, o Arthur Cabral, como está interessado o Corinthians. Portanto, é isso. O Yuri Alberto dificilmente vai ser negociado nesta janela. E agora, para fechar, eu quero falar do Augusto Melo, presidente do Corinthians, que está sofrendo o processo de impeachment no Timão. Quero falar sobre Augusto Melo. O Augusto Melo se pronunciou a respeito do impeachment no Corinthians, ou a possibilidade de impeachment no Corinthians. Ele disse o seguinte: recebi a notícia vinda da imprensa de que um grupo de conselheiros teria protocolado um pedido de impeachment, buscando o meu afastamento da presidência do Corinthians. Esta atitude, tomada logo após uma derrota no Campeonato Brasileiro, é uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge, conduzida por aqueles que não aceitam a vontade soberana das urnas. Embora não tenhamos conhecimento oficial sobre o teor do pedido, se as informações veiculadas da imprensa forem verdadeiras, trata-se de uma medida frágil e sem base, mostrando a total falta de argumentos legítimos por parte daqueles que tentam prejudicar o Corinthians em um momento decisivo na temporada. Então, a atual gestão permanece tranquila e comprometida em recolocar o Corinthians no caminho certo, é o que diz o Augusto Melo a respeito da tentativa de 91 conselheiros que assinaram o processo de impeachment e entregaram para o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. E aí o Romeu Tuma Júnior é que vai decidir se dá sequência a esse pedido ou não de impeachment do presidente Augusto Melo, presidente do Corinthians. É o Corinthians que está numa situação complicada dentro de campo e numa situação e está fervendo nos bastidores fora de campo. O Corinthians que está numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, mas agora é Copa do Brasil, e onde o Corinthians está na próxima fase, está na fase de mata-mata, na fase de quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Juventude. E eu quero dizer o seguinte: primeiro eu quero falar sobre o goleiro Hugo, porque o Corinthians no sábado, aliás, no domingo, vai jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Joga quinta-feira pela Copa do Brasil e no domingo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. E o Corinthians prepara a transferência de R$500 mil ao Flamengo para ter o Hugo Souza na partida entre os clubes, marcada para o domingo às 4h na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Hugo está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians até o final do ano. Por isso, tem uma cláusula que foi colocada no contrato para que o clube carioca fosse ressarcido a cada vez que o goleiro entrar em campo contra a equipe carioca, contra a equipe rubro-negra. O Corinthians tem até sexta-feira para confirmar o depósito de R$500 mil para obter a liberação do goleiro no domingo. Caso os clubes voltem a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians terá que pagar de novo mais R$500 mil para liberar o jogador, é o que está no contrato. Lembrando que o Timão pagou €200 mil, pouco mais de R$1 milhão, ao Flamengo pelo empréstimo até o final do ano, e para comprar o jogador em definitivo, será necessário investir €800 mil, R$4.700.000, quase R$5 milhões por 50% dos direitos econômicos. O Hugo Souza foi titular em todos os 12 jogos desde que chegou ao Corinthians, e foi importantíssimo nas cobranças, nas defesas de pênaltis, nas disputas de pênaltis pela Copa do Brasil, quando eliminou o Grêmio, quando o Corinthians eliminou o Grêmio, e também pela Copa Sul-Americana, quando o Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino. Então, Hugo Souza, o Corinthians tem que pagar R$500 mil para ter o Hugo Souza no domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas é claro que o Corinthians vai pagar esta quantia, e é claro que o Corinthians também vai pagar o que tem de pagar em definitivo, né, quase R$5 milhões
de reais para ter o Hugo Souza em definitivo. E o Corinthians, que pode ter uma grande novidade na quinta-feira, porque tem reforço na área. O Corinthians anunciou a contratação do centroavante Héctor Hernández, espanhol de 28 anos. Assinou o contrato. O Héctor Hernández, que estava livre no mercado, estava jogando, a última vez que jogou em maio, com a camisa do Chaves de Portugal. O espanhol é o 7º reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Já está regularizado. O nome dele já saiu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Portanto, ele tem condições de jogar nesta quinta-feira pelo Corinthians, pela Copa do Brasil. Não sei se será titular, porque, como eu disse, ele não joga desde maio, quando atuava pelo Chaves de Portugal. O Héctor Hernández foi considerado uma oportunidade de mercado. Foi sugerido pelo Centro de Inteligência do Futebol, o Cifute, e teve a aprovação da comissão técnica do Ramon Dias. O Corinthians, que precisa de um centroavante, precisa de um jogador para resolver a parada. Tentou contratar outros atacantes, como o Alex Arce, o Gonzalo Plata, que não é exatamente um centroavante, né, mas que acabou indo para o Flamengo, o Guido Carrillo, do Estudiantes. O Corinthians tentou contratar esses jogadores, não obteve sucesso, e aí contratou o Héctor Hernández, que iniciou a carreira no Las Palmas, da Espanha, e logo chamou a atenção do Atlético de Madrid, onde ficou sob contrato durante 7 anos. Só que só fez 6 jogos pelo Atlético de Madrid, sendo apenas um deles pelo Campeonato Espanhol. Ele foi emprestado para 5 clubes diferentes, né, no período em que foi contratado do Atlético de Madrid, pelo Elche, pelo Albacete, pelo Málaga, pelo Rayo Majadahonda e pelo Fuenlabrada, todas equipes pequenas do futebol espanhol. O centroavante atuou apenas nas 2ª e 3ª divisões espanholas. É um jogador que não atuou pela 1ª divisão espanhola. E no Chaves de Portugal, ele foi um dos destaques da equipe nas últimas 2 temporadas, mesmo com o rebaixamento do time para a 2ª divisão do Campeonato Português. O Héctor Hernández fez 58 jogos e 21 gols, e deu ainda 2 assistências na equipe do Chaves. Portanto, Héctor Hernández é centroavante do Corinthians. Tomara que dê resultado, tomara que vista a camisa e que resolva o problema do Corinthians. Por falar em centroavante, o Arthur Souza não é mais jogador do Corinthians. Lembra do Arthur Souza, garoto revelado nas categorias de base do Corinthians? Pois é, o Arthur Souza obteve uma vitória na justiça em primeira instância, na ação que move contra o Corinthians, e teve o contrato rescindido com o clube nesta terça-feira. O jogador tem 21 anos de idade, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Corinthians, tinha vínculo com o Corinthians até setembro de 2025. Além da rescisão de contrato, o Arthur Souza terá direito a receber valores referentes a verbas rescisórias do contrato e multa, de acordo com o que ainda tinha a receber do clube até o fim do vínculo. O Corinthians pode recorrer da decisão, mas é uma pena, porque o Corinthians está perdendo o Arthur Souza, certamente irá jogar em outra equipe. E quero falar também da possibilidade de reforços do Corinthians. Aliás, com a contratação do Héctor Hernández, o Corinthians chega a 18 reforços no ano, hein? 18 reforços no ano, e gastou mais de 170 milhões de reais na contratação desses reforços. É impressionante o que o Corinthians gastou na contratação de reforços, 18 reforços no ano, mais de 170 milhões de reais, com a contratação do Héctor Hernández. O Héctor Hernández, na verdade, veio de graça, né? O Hugo, por exemplo, veio de graça. O Gustavo Henrique também veio de graça. De graça, eu digo, o Corinthians não teve que pagar pelos direitos econômicos, mas teve que pagar, é claro, pelos salários. O Diego Palacios também veio de graça, mas também não jogou, tá machucado. O Igor Coronado veio de graça, mas ganha 2 milhões de reais por mês. O Ranieri veio por 13 milhões e 300 mil reais. O Félix Torres por 31 milhões de reais. O Rodrigo Garro por 35 milhões de reais. O Pedro Raul por 25 milhões de reais. Olha que absurda a contratação do Pedro Raul por 25 milhões de reais. O Mateuzinho por 21 milhões de reais. O Pedro Henrique por 2 milhões e 900 mil reais.
O Kaká veio por empréstimo, o Hugo Souza veio por empréstimo, 1.200.000 reais, o Alex Santana, 13 milhões e 600 mil reais, o André Ramalho veio de graça, o Charles, quase 10 milhões de reais, o Thales Magno, 8 milhões e 200 mil reais, o José Martínez, 11 milhões de reais, e o Héctor Hernandes veio de graça. Total, portanto, 172 milhões de reais. E não vai ficar por aí, porque o Corinthians quer mais reforços. Além da tentativa de contratação do Arthur Cabral, que pertence ao Benfica, o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, o Corinthians retomou as conversas pelo Eric Pulga. Mas o negócio deve ficar só para 2025, porque o Ceará não está querendo liberar o Eric Pulga agora, em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará já liberou o jogador para acertar os salários e tempo de contrato com o Corinthians. Só que descarta liberar o jogador agora no meio do ano. Então isso deve acontecer só no ano que vem. O Eric Pulga interessa ao Corinthians por se tratar de um jogador com características de uma posição carente no elenco, né? O Corinthians que tem o Pedro Henrique, Thales Magno e o Romero para essa posição. Mas o Wesley está sendo liberado para o Al Nassr da Arábia Saudita e com isso o Corinthians quer contratar o Eric Pulga de 23 anos para o lugar do Wesley. O Eric Pulga, que jogou no Atlético do Ceará, no Madureira do Rio de Janeiro, no Campinense da Paraíba, no Maracanã do Ceará e no Ferroviário do Ceará, antes de chegar ao Ceará, onde ele vive o momento de maior destaque. Em 2024, ele tem 15 gols e 3 assistências com a camisa do Ceará. Uma última informação, eu quero falar sobre o Wesley, porque o Corinthians... Aliás, antes de falar sobre o Wesley, quero falar sobre o Wesley e depois falar da camisa do Corinthians. Então, fica aí, meus amigos, porque eu vou falar sobre o Wesley. O Wesley que pode ter a transação bloqueada por causa de uma decisão judicial. O Corinthians tem parte do valor da venda do Wesley penhorado pelo empresário André Curi. É isso mesmo. O Corinthians acertou a venda do atacante Wesley ao Al Nassr da Arábia Saudita por cerca de 110 milhões de reais, mas parte desse valor não deve entrar nos cofres do clube, devido a processos judiciais movidos pelo empresário André Curi. Isso é inacreditável, né? Por ordem da Justiça de São Paulo, o Al Nassr terá de depositar em juízo 14 milhões de reais para obter a liberação do Wesley junto à CBF. O Corinthians tentou recorrer da decisão, mas o pedido não foi acatado. O clube ainda pode buscar recursos em outras instâncias ou tentar um acordo amigável com o André Curi, que é o agente de empresário, o agente empresário. Além do Wesley, estão na lista Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani, porque o André Curi move 5 ações de cobranças contra o Corinthians, que totalizam mais de 30 milhões de reais. Em 3 destes processos, o empresário já conseguiu penhorar antecipadamente valores que o clube venha a receber por eventuais vendas de atletas. E é vendas dos seguintes atletas, né? Wesley, Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani. É inacreditável o que está acontecendo com o Corinthians. E o André Curi é, inclusive, o empresário que trouxe o Ramon Dias para o Corinthians, né? Ele trouxe o Ramon Dias para o Corinthians. E o André Curi já conseguiu bloquear quantias em dinheiro que estavam disponíveis em contas bancárias do Corinthians, totalizando quase 11 milhões de reais. É o Corinthians que está num poço sem fundo em relação às dívidas. E quero falar agora da camisa do Corinthians no final desse vídeo. Vocês já viram a terceira camisa do Corinthians? É linda, é linda. A terceira camisa do Corinthians lançada, agora sempre é lançada perto do aniversário do Corinthians, né? 1º de setembro. A terceira camisa do Corinthians, branca e preta nas cores do clube, só que com faixas verticais, né? Com faixas verticais. Achei linda essa camisa do Corinthians, em homenagem às meninas do Corinthians, as bravas corintianas, uma camisa que continua na campanha antirracismo. Eu achei linda a camisa do Corinthians. E você, gostou desta camisa do Corinthians, da camisa número 3 do Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto.
Então é isso, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informação exclusiva, atualizada aí para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, deixe sua opinião, não esqueça de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. E a gente fica por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.